normal que em nossa vida existam momentos difíceis, que deixam nosso espírito mais triste e enfraquecido. Porém, devemos estar atentos para não permitir que a negatividade prevaleça sobre as coisas boas. Às vezes a gente passa momentos tão bons na nossa vida e uma coisinha simples tira aquele momento que a gente passou o dia todo bem. Eu acho que isso acontece com todos nós, né? Porque se acontece comigo, deve acontecer com vocês também. Tipo, eu tiro por mim, às vezes. Eu trabalho com o público. Às vezes eu atendo umas pessoas, as pessoas vêm, me agradecem. E tá tudo bem. Às vezes só um que tipo, me maltrata e tipo, perdi o dia todo. Mas não é assim que deve acontecer, entendeu? O Salmos 23 nos leva à reflexão de como descansar, mesmo sob pressão. O Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Irmãos, tudo o que você precisa está na palavra de Deus. Todas as respostas. Essa palavra veio de encontro, porque, tipo, eu até tinha comentado, né? Há umas 2 semanas eu estava um pouco desanimada, assim, né? Algumas coisas que estavam acontecendo. Aí, essa semana, na terça-feira, teve uma paciente que veio e me procurou, né? Onde eu trabalho tem uma rampa, assim, eu ia descendo, eu tinha acabado de tomar café, eu ia descendo. Ela encontrou comigo, ela, você é a Ângela? Eu disse, sou. Aí ela, você lembra de mim? Aí eu olhei pra ela assim, eu digo, mais ou menos, porque eu queria dizer que não lembrava, né? Aí ela, você mora de Diadema? Eu disse, ela me conhece. Aí ela disse assim, eu vim te agradecer. Aí eu olhei assim, aí ela, eu fui curada do câncer. Aí eu lembrei dela, né? E eu disse, eu lembro de você. Aí ela disse, eu passei com você, depois você me encaminhou para a médica, eu fui para o mastologista, depois eu fiz uns exames, não teve infiltração, eu fiz químio, eu fui curada. Sabe aquele ânimo que eu estava precisando? Foi aquele ânimo. Aí eu até estava comentando com a outra enfermeira também, que é evangélica, eu disse, fulana, sabe um ânimo que eu estava precisando? A paciente me deu hoje. Porque ela veio, ela disse assim, eu vim só te agradecer, porque me disseram que você tinha saído, depois voltou, aí eu vim só para te agradecer pelo tratamento assim, que você me deu, pelo carinho, e eu fui curada. Aí sabe assim, quando você fala, poxa, eu marquei alguém, pelo menos, né? Porque assim, o meu atendimento, e ela veio me agradecer e falar do testemunho da vida dela, que ela tinha sido curada de câncer. E câncer é uma coisa que você sabe, né? Que tem um tratamento, mas não tem a cura. E pelo jeito que ela estava me falando, foi Deus que me curou, ela também era evangélica. Irmãos, mas assim, foi tão emocionante, eu não chorei na frente da paciente, claro, né? Mas eu fiquei assim, tão emocionada, sabe? Aí eu disse, meu Deus, muito obrigado. Porque tem vezes que Deus manda pessoas que você nem imagina que vai acontecer naquele momento. Aí, irmãos, Deus tem um plano para nós. Deus cuida de cada um de nós. Deus não te abandonou. Às vezes a gente se sente que Deus abandonou a gente. Tem uns momentos que a gente passa, tem dias que a gente está tão animado, a gente sai de casa, a gente vai para o trabalho, todo animado. Tem dias que a gente volta, né, que nem a gente estava conversando em um grupo do trabalho, que a gente sai toda plena, volta toda descabelada, né? Mas não é assim que é para acontecer, é para a gente ir e voltar todo mundo todo plena, mas assim nem sempre acontece. Mas quando a gente está com Cristo, a gente, por mais que as coisas aconteçam ao nosso redor, a gente tem que estar no foco, sempre permanecer aqui, saber que Deus está conosco. Como diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada vai nos faltar. Em Deuteronômio 31:8, fala, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não temas, nem te espantes. Irmão, se ele vai adiante de você, pode vir o que vier, pode vir qualquer inimigo, jamais vai te abater. Por mais assim que se levante qualquer adversidade,
Por mais que as pessoas às vezes te humilhem, te maltrate, Ele jamais vai deixar isso acontecer com você. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele está contigo. O quarto ponto, procure estar sempre na presença de Deus. Um espírito fortalecido na fé requer que estejamos na harmonia com Deus. Porque assim, não adianta você fazer tudo e você não estar na presença de Deus. Não adianta que nem tem muita gente, eu vou servir a Deus em casa. Tem alguns exemplos que às vezes as pessoas falam, não, você tem que estar em unidade. Porque se um desfalece, o outro vai em ajuda. Então, por quê? Tem que estar sempre fortalecido. Tem que buscar a Cristo, irmãos. Em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como podemos fortalecer o espírito? Relembrando como eu falei, né? Orando, lendo a Bíblia, evitando a negatividade, estando sempre na presença do Senhor. Aí sim, não tem inimigo que consiga contra nós. Irmãos, firmados na rocha que é Cristo. Porque assim, eu até quando estava montando isso aqui, eu falei assim, não tem como, o que é que eu vou falar? Aí vinha um monte de coisas, né? Porque tem horas que vem assim, mas assim, o inimigo ele tenta muito contra nossas vidas, né? Ultimamente, a gente tem sofrido batalhas e muitas coisas. Tem sofrido na nossa vida secular, espiritualmente, em todas as áreas. E o que acontece? A gente tem que fazer esses pontos que eu falei. Orando, lendo a Bíblia, tentando buscar mais na igreja mesmo, como eu falei. E o que? Firmado em Cristo. Por quê? Porque se você estiver firmado em Cristo, pode vir o que vier, nada vai te abater. E o que acontece? Eu estava, como eu contei meu testemunho já, só que assim, eu estava vendo que era que eu ia pregar, aí o Espírito Santo ele fala, você já é uma bênção assim, no sentido de que você é um milagre. Porque pelo que eu passei, até o pessoal lá no meu trabalho essa semana, eles falando assim, seu Deus é forte. Tem um rapaz lá que ele fala assim, pelo que você passou era para você ter morrido. Porque eu me quebrei, por bem dizer, quase toda. Entendeu? E você está viva é um milagre. Aí eu disse assim, então você acredita em milagre? Ele disse, eu acredito. Agora eu acredito, então tá bom. Agora se você acredita em milagre. Porque aí eu disse assim, tá bom. Aí até às vezes quando a gente tá todo mundo lá almoçando, aí eles começam, você tem que ir para a igreja. Aí eu disse assim, então vamos, procure uma igreja. Porque assim, o inimigo ele luta. Eu estava voltando do trabalho. Eu tinha voltado para o trabalho. Aí eu comecei a ficar triste, né? Porque eu disse assim, poxa, agora que eu voltei a trabalhar, acontece isso comigo. Mas Deus permitiu, mas Ele sabe de tudo, todas as coisas. Por quê? Porque é um testemunho na minha vida, para fortalecer a fé de muitas pessoas. Então, se você tem passado por algumas coisas na sua vida, tenha certeza que isso é só um fortalecimento na sua vida. Porque na hora que a sua bênção vir, seu testemunho será maior ainda. Irmãos, quando eu estava pensando em trazer essa palavra, eu ouvi um louvor que tocou muito no meu coração. E esse louvor, eu não sei se os irmãos conhecem, mas ele é assim, ele falou muito comigo. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, por favor. A palavra, não sei se foi rápida, não sei se não foi. Pode meditar quem não conhece esse louvor. A mão no seu coração.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. para nos alinhar acerca do tempo. Às vezes você pede tanto algo para Deus, permanece um bom tempo buscando,
e aí no momento exato desiste. Deus nessa noite quer que você faça uma oração para Ele, quer que você se entregue para Ele, quer que você diga: Senhor, eu confio, passa o tempo que for, Senhor, eu vou confiar na Tua palavra, aquilo que o Senhor falou para mim, assim como eu confio na minha salvação, que haverá um dia em que nós entraremos pelos portais celestiais. A mesma certeza que temos é também e deve ser com as coisas da nossa vida. Eu sei que você tem sonhos, sei que você tem desejos, sei que você tem anseios. E qual é a sua função hoje? Orar ao Senhor para que Ele te fortaleça. Talvez você chegou agora há pouco, talvez já está um certo tempo na caminhada com o Senhor, e você de repente está aflito. Não acontece, não acontece, não acontece. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar para você que o tempo é dele, que Ele governa todo o tempo nas nossas vidas, e que nós devemos confiar, somente confiar, caminhar e confiar, aguardar e confiar. Eu convido você a levantar uma das suas mãos. Nós vamos fazer uma oração, mas você vai orar. Você não vai só esperar a oração, a nossa oração, a minha oração, mas você vai orar. Você vai falar para o Senhor aquilo que você tem tanto esperado e que às vezes dá vontade de desistir. Aquilo que você tanto anseia. Mas, pastor, é porque desmoronou algumas vezes. Há um propósito. Até naquilo que não deu certo, há um propósito de Deus. Justamente hoje eu estava pensando nisso que a Ângela ministrou. Você teve sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. A vida do servo de Deus sempre é Deus. Sempre é o Senhor. Então convido você a orar. Senhor, eu espero por algo. Lance esse anseio na presença dEle. Podemos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja, como filhos do Senhor. Nesse tempo, na comunhão, já oramos, já louvamos, ouvimos a Tua palavra acerca do tempo, acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que cada um aqui, se é jovem, quer prosperar, quer ter casa, quer casar, quer um bom emprego. Se é adulto, também anseia por coisas parecidas, Senhor. Talvez o ministério, Senhor, talvez o avanço, talvez a conquista de almas, eu não sei, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para dizer para nós que o tempo é do Senhor, mas que nós devemos edificar as nossas fundações espirituais, as nossas alicerces espirituais, para que esperarmos a edificação, aquilo que o Senhor vai colocar em nós, Pai, sobre a nossa vida. Por isso, nessa noite, Senhor, ajude-nos a orar, a ler a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, seja nosso respeito, renovando as promessas sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a confiar, Pai. Passe o tempo que for, Senhor, que possamos confiar. Que o Teu Filho saia daqui hoje confiante. Que o Senhor venha falar com cada um íntimo, através do Espírito Santo do Senhor, edificando, transformando, reanimando a promessa que havia sido destruída. Talvez o diabo veio destruir, talvez a circunstância, talvez as coisas no meio do caminho, Pai, mas nessa noite nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, orando, diante do Teu favor, debaixo da Tua graça, da unção que procede do trono do Senhor. Do Senhor é todo o governo, do Senhor é todo o poder e majestade. Para Ti, um dia como mil, mil como um, Senhor. E eu creio, Deus, que no tempo certo, o Senhor estará fazendo uma grande obra. Ó Deus, se o Teu filho está à espera de um trabalho, à espera de um emprego, se o Teu filho está à espera de um casamento, está à espera de um companheiro, de uma companheira, de um crescimento do ministério, de uma multiplicação de célula, de uma transformação da conversão da alma, da família, Senhor, que os Teus filhos confiem somente na Tua promessa, que o sim do Senhor já está sobre nós, Pai. O custo em nós somente é esperar o tempo, mas o tempo do Senhor não é nosso. Oh Deus Todo-Poderoso, tira a ansiedade, tira a inquietação, tira o medo, tira a angústia, e que nessa noite, Espírito Santo, possamos crescer confiantes, aguardando a Tua promessa, aguardando aquilo que já é, que vai acontecer, já está acontecendo, no mundo espiritual já existe, e que guardemos no nosso coração, Senhor, esta palavra de Mateus 22, 21, Senhor, que tudo o que pedimos ao Senhor orando,
cremos que já recebemos, Pai. Oh Deus, que nós venhamos ansiar nisso, em nome do Senhor Jesus, e esperar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Quanto está à espera de algo aí nessa noite? Amém. Quando está aguardando algo do Senhor acontecer, você pode ser surpreendido, amém? Você pode ser surpreendido antes do tempo do Senhor. Antes que você possa pensar, Deus pode surpreender, porque o tempo é dele, amém? Então, em nome do Senhor Jesus. Quantos clamaram aí? Quantos já pediram para o Senhor? Todos pediram? Nessa oração você pediu? Agora diga assim, levante uma das suas mãos e fala assim: Pai, eu espero. Pai, confiantemente, vou esperar pela tua bondade, pelo teu favor, por aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estarei aqui na tua presença, como foi ministrado nessa noite, porque se eu não sair, eu vou receber. E eu quero estar aqui para te glorificar e te exaltar, e que as pessoas vejam o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor, digo, quanto o Senhor cumpre o que promete. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha esse negócio. Você sabe que existem os sonhos de Deus para cada um de nós, né? Existem os sonhos da parte do Senhor para